Esse virabrequim aqui, ele é um virabrequim do motor Canavieiro, motor 292 Chevrolet 6 cilindros. E ele foi transformado para ser usado no motor do Opala, tá? Para fazer um motor 5.2, esse aqui eu acho que deu 5.3 ou 5.4 litros, tá? Então ele foi retificado, né? Fora de centro, ganhando mais curso ainda. Porém, a gente perdeu o peso aqui dele. A biela do pistão Canavieiro é uma biela comprida e pesada. Como nós usamos uma biela menor, porque o bloco do Opala é mais baixo, é um tanto assim, acho que um tanto assim, ó, deve dar uns 20 milímetros, eu acho. Então a biela é mais curta e mais leve. Estamos usando pistão forjado, que é mais leve que o pistão original do Canavieiro. Então o que acontece? Nós aliviamos todo esse conjunto. Tiramos peso de pistão, tiramos peso de biela e tiramos um pouquinho de peso aqui. O que a gente teve que fazer? Aliviar os contrapesos, porque o virabrequim ia ficar muito pesado. Então o que a gente faz? Aqui a gente fez dois tipos de alívio. Um foi abaixar o tamanho do contrapeso. Olha só como que a bolacha está certinha aqui, ó. Então ele foi torneado, abaixando o tamanho do contrapeso e depois faqueando. Depois que se faz isso aí, então você equilibrou os pesos de pistão, biela, pino, tudo. Fez todos os cálculos de quanto peso você tem que tirar no virabrequim. Aí a gente leva para a retífica e pede para eles fazerem o quê? Balanceamento. E aí, para poder acertar, eles fazem furos. Olha só, se vocês observarem aqui, ó, tem vários furos. Ah, Eduardo, mas esses furos foram feitos depois? Sim, a grande maioria dele foi feito depois. É que vocês não conseguem observar, chega a ter rebarba aqui. E quando não, os que já tinham foram afundados ainda mais, ó. Todos eles afundados para conseguir balancear, tá? Eduardo, eu não tenho como balancear isso aqui em casa, na minha oficina. Não, somente as retíficas que tem balanceadores específicos de virabrequim. E quando a gente está trabalhando em motores, fazendo esse tipo de serviço, você precisa conversar muito com a sua retífica para o cara, se ele tem o balanceador de alto RPM, é o primeiro quesito, tá? E também para que ele faça um serviço bem feito, que nem o Opala. O Opala ele tem que usar a polia damper, tá? Não tem como você montar sem a damper, o balanceador harmônico, né? Então, quando você vai balancear o virabrequim, ele tem que ser balanceado com a polia já, ok? E o conjunto de embreagem. Então, normalmente eles balanceiam só o virabrequim, depois montam as polias e o conjunto de embreagem para balancear no conjunto completo. Por isso que é interessante, quando você estiver fazendo essa montagem do teu motor, você já ter de tudo definido. Agora, a gente está falando aqui de balancear o eixo virabrequim e falando do conjunto de embreagem. Existe, pessoal, algumas categorias de competição que elas dizem o seguinte: expressamente proibido o alívio de volante do motor. O Gol na categoria marcas tem, eu não sei, 12 quilos, por exemplo, 12.2. Aí você vai fazer o que? Você quer aliviar, você precisa aliviar, você precisa tirar um pouco. Teu carro tem, devido à preparação, alguma coisa, o teu carro ele tem pouca pegada, você queria que ele tivesse uma saída diferente, então você quer aliviar um pouco esse conjunto de volante. E aí vem uma dica, e aí eu quero que vocês prestem atenção, porque é pouca gente que dá essa dica. Você vai pegar um volante, por exemplo, do Santana, que é mais pesado do que do Gol 1.6. Você vai levar ele num torno que tem a fresa. Você vai sacar a gremalheira. E aonde a gremalheira está solta, a pessoa no disco, daí por que tem que ser num torno, numa fresadeira? Porque ele tem que ter os divisores de grau. Ele vai fazer furo no volante, tá? Ele vai fazer furo no volante, onde vai a gremalheira, da borda externa para o sentido do centro, tá? Então você vai estar tirando material, massa, da área externa do volante. Você vai fazer 30, 40, 50, 60 furos, quantos der, e depois você vai encaixar a gremalheira. Quando você faz isso, a gremalheira escondeu os furos. Você tirou o peso da área externa do volante. E o peso que ficou nessa massa ficou mais concentrada no centro do virabrequim, aonde ela faz menos diferença. Como você pegou um volante do Santana, por exemplo, que tem mais massa geral, você
fez isso aí, você vai pesar. Ah, ele continua mais pesado que o mínimo permitido, você começa a trabalhar nas partes de alívio, tirando o peso atrás, onde puder tirar peso, sempre pegando da parte mais externa para mais interna, então sempre tirando de fora para dentro para acertar o peso. Agora, não espalhem isso, são poucos os preparadores que aprenderam a fazer isso, tá? Então vocês podem estar usando, é uma brecha no regulamento, tá? Você manteve o peso, por exemplo, os 12 quilos que o volante, né, o regulamento permite você ter no volante, porém você tirou a massa que estava mais externa e concentrou mais no meio. O que nós fazemos quando a gente alivia o conjunto de pistão biela? Você está tirando essa massa externa, esse peso que está para fora do centro do virabrequim e está concentrando ele mais para dentro do virabrequim. E assim você ganha esses resultados.